Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o psicanalista Christian Dunker. Ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP, é livre-docente em Psicologia Clínica, fez seu pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, é doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo e possui também um mestrado em Psicologia Experimental e uma graduação em Filosofia, também pela USP. Atualmente é analista membro da Escola do Fórum do Campo Lacaniano e coordena, junto com o Vladimir Safatli e o Nelson da Silva Júnior, o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Ele também tem um canal hoje no YouTube. Esse é o nosso episódio número 67 e hoje vamos falar sobre o Lacan. Nesse episódio nós temos os textos Os Riscos do Marxismo Cultural para a Saúde e A Ética por Trás da Liberdade de Expressão, ambos do Christian Dunker, interpretados pela atriz Maria Elisa. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop, a partir de R$5 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Em breve a gente vai criar um grupo de apoiadores lá para a gente poder trocar ideias. Nós agradecemos aqui os apoiadores que já estão contribuindo com a gente, o Felipe Antunes, o Osmar Golegan, a Elisa Boyn, o Matheus Jesus e o Braulio Rocha. Nós agradecemos todos esses apoiadores por possibilitarem a produção desse programa. Você pode assinar o nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop, seguir a gente no Twitter também no filosofia_pop e curtir nossa página no Facebook, no facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@filosofiapop.com.br e assinar o nosso feed no celular também para você ficar por dentro quando nossos episódios forem lançados. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o Lacan. A ética por trás da liberdade de expressão. Quando a democracia é restringida, a liberdade de expressão torna-se pretexto para ofender e legitimar violência. Christian Dunker. Kant dizia que um bom critério para saber se os nossos atos são verdadeiramente éticos é perguntarmos se poderíamos contar aquilo para qualquer um. A liberdade de expressão não deveria ser apenas um direito juridicamente defendido, cujo único oposto é a censura e a restrição da palavra. Mas antes disso, uma conjectura ética e política. Por isso, é por meio da liberdade de expressão que criamos novas formas de dizer e de pensar que ampliam o que entendemos e praticamos como liberdade. Quando a democracia se expande, tornando-se mais inclusiva, a liberdade de expressão é positiva. Quando a democracia se torna restritiva, alcançando menos pessoas, a liberdade de expressão torna-se pretexto para ofender outros e legitimar violência. É nesta paisagem que a restrição da liberdade é feita para manter a autoridade constituída e não para criar novas formas de autoridade. Nesse mesmo cenário, vamos nos acostumando a tratar a liberdade de expressão como um direito adquirido e possuído, a ser defendido e preservado, e menos como uma experiência ética. O humor é um ótimo termômetro dessas formas de experiência ética. O humor comporta um risco, pois ele tanto pode alargar o nosso campo de reconhecimento, permitindo dizer o que está restringido, quanto incentivar a segregação e a opressão sobre o outro. Por isso, diante de uma produção estética ou museológica, assim como uma prática cômica, é preciso perguntar: isso inclui mais pessoas na conversa? Ou exclui e diminui o tamanho da extensão do qualquer um para quem podemos dizer qualquer coisa? Por isso, quando um tribunal se arroga o poder e a força de discriminar quem ultrapassa tais limites para se autoproteger, esse tribunal perde a razão ética e compromete sua autoridade política. Hoje a gente recebe aqui o psicanalista Christian Dunker. Ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP, ele é livre-docente em Psicologia Clínica, fez o pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, é doutor em Psicologia Experimental pela USP também,
e tem um mestrado em psicologia experimental, também pela USP. Bom, enfim, um currículo extenso do professor aí que todo mundo já deve conhecer. E também ele tem um canal no YouTube, no YouTube, né, professor? Mas você não falou o mais importante, Murilo, que eu fiz filosofia, pô. Eu tenho algum percurso aí na seara de vocês. Ótimo, obrigado ótimo. por ter me convidado aí para falar com vocês, Murilo, Marcos. Vamos tocar a pau aí. Bom, eu agradeço aqui muito a presença do professor Christian Dunker, e a gente vai falar hoje sobre o Lacan. E eu já começo perguntando aí pro professor uma pergunta que é bem fácil. Quem foi o Lacan? Jacques-Émile Lacan foi um neurologista, nascido em 1901, falecido em 1981, então relativamente assim contemporâneo, que teve uma passagem pelo surrealismo, que conheceu o Salvador Dalí, era médico pessoal do Picasso, estudou com o Kojève, com o Poiret, ou seja, com a epistemologia, com autores da epistemologia francesa, era amigo de Maurice Merleau-Ponty, conheceu e trabalhou com Lévi-Strauss. Enfim, o Jacques Lacan, alguém que trouxe para a psicanálise o universo debate assim, com as ciências e com a filosofia, com as ciências humanas, de tal forma a extrair as consequências da descoberta de Freud, para além do círculo mais assim restrito de ser uma especialização médica, semimédica, clínica, terapêutica, na qual a psicanálise estava assim se encaminhando e mesmo a época em que o Lacan começa a escrever, se tornar mais conhecido aí nos anos 60, quando ele publica o seu único livro, Os Escritos, em 66, mesmo nessa época, a psicanálise ainda estava assim muito presente na cultura pop, né? Nos imigrados que vão para Hollywood, os roteiristas, os diretores, mas pouco assim debatida para fora dos círculos mais médicos e psicoterapêuticos, né? Então o Lacan é alguém que revolucionou a psicanálise, alguém que trouxe a psicanálise para fora de si mesmo, né? E que deixou um legado de controvérsias e polêmicas e debates que são relativamente novos, se a gente pensar no que teria sido assim, herança freudiana propriamente dita, né? Então esse é o nosso personagem. Jacques Lacan foi expulso da IPA, foi considerado por muitos um charlatão, alguém que teria assim, feito coisas inadmissíveis, como fazer um seminário público aberto, como mudar assim, a regra do tempo estritamente assim, pré-definido das sessões, não mais 50 minutos ou meia hora. Alguém que fazia metafísica, que falava uma linguagem assim, completamente estranha àquela que seria assim, a linguagem dominante da psicanálise da sua época, né? É alguém que pôs a psicanálise em contato com as artes também, com poesia, com o mundo do Oriente, com o pensamento chinês, com o pensamento da literatura de vanguarda, como Joyce, Marguerite Duras. É alguém que trouxe a matemática como estratégia de fundamentação para a psicanálise. Realmente um cara que inventou uma outra coisa em relação ao que a gente entendia por psicanálise antes dele. Tá apresentado o nosso amigo aí? Tá bem apresentado. Deu para ter um retrato assim da figura? Deu já para ter um retrato, e a pergunta seguinte é uma pergunta que eu te coloquei assim, é uma pergunta que eu nunca lhe faria. Por que Lacan? Mas para mim, essa pergunta... escrevi um livro com esse título, né? Eu tenho várias respostas, mas quando a gente tem respostas demais, parece que nenhuma delas é realmente eficaz. No momento, eu diria que Lacan é o que a gente precisa para a nossa época. Alguém capaz de fazer a extração do grão de verdade que existe em cada experiência de sofrimento, transformando essa experiência não só numa palavra amordaçada, num silêncio forçado, mas numa experiência de ambição universal, né? Universal da linguagem, universal do desejo. Alguém que é capaz, então, de reunir
duas exigências fundamentais da nossa época, né, que é o desejo de universalidade e ao mesmo tempo de razão, de esclarecimento, de justiça, com aquilo que seria a aposta única de uma pessoa na sua relação singular com o seu desejo, com suas contingências, com aquilo que faz daquele um. Então, me parece que é alguém que é um antídoto para o irracionalismo, para o obscurantismo, de um lado, e para, assim, falsos universais. A crítica dos falsos universais que acompanhou Lacan do começo ao fim, né? O universal da ciência tomada como um discurso anônimo, universal da religião, universal das instituições e da racionalização moderna e contemporânea. Porque Lacan, no fundo, então, eu estou apresentando alguém que é capaz de manter e seguir uma vasta e antiga tradição de crítica. Lacan, no fundo, nos habilita a fazer uma crítica, que é ao mesmo tempo uma crítica da subjetividade e das aspirações da razão. Tá encaminhada essa resposta aí? Tá mais que encaminhado. Bom, alguns conceitos que o Lacan trabalha, como que ele descreve as instâncias do real, imaginário e simbólico? É uma pergunta muito interessante. De fato, são três conceitos que notabilizaram Lacan, mas é preciso ter em mente que eles são conceitos que vêm depois de um processo, vamos dizer assim, de crítica da linguagem, de análise antropológica, de exame das estruturas sociais, ou seja, eles não são três conceitos primitivos no sentido dos conceitos metafísicos, né? Eles são três registros, ou seja, três formas de organizar temporalidades, são três formas de articular a experiência e que a gente pode brevemente definir a partir da ideia de que o imaginário ele corresponde ao campo da percepção, ele corresponde ao campo das imagens enquanto fator de alienação para o sujeito, enquanto fator de disposição natural do sujeito. O imaginário começa em Lacan pelas nossas condições assim etológicas, nossa fascinação pelo rosto, pela voz humana, pela compreensão enquanto comunicação perfeita de significados, enquanto aquilo que define a loucura humana, a loucura que é a razão e limite da experiência de liberdade, é uma experiência concernida ao imaginário. Então, quando a gente imagina um horizonte assim, de perfeita comunicação, de translação de pensamentos, de pura informação e de reação a imagens, a gente está no imaginário. O simbólico é um registro que está muito associado com a linguagem, está associado com a equivocidade, portanto, com a capacidade da linguagem humana de representar o negativo, com a capacidade humana de, através da linguagem, produzir ausências, vazios, furos, perdas, faltas, que são todas as, vamos dizer assim, a gramática de negatividades que o Lacan foi introduzindo e trazendo para a psicanálise a partir do Hegel, mas também a partir da filosofia do Frege, da filosofia da matemática, a partir do entendimento freudiano do inconsciente. Né? Essa ideia de inconsciente remete a um negativo, à não consciência. Mas a graça no Lacan é que o simbólico vai ser um conjunto de gramáticas de negação que não são simplesmente opositivas em relação à consciência. Né? E a grande pergunta do Lacan é que sujeito a gente tem posto uma vez posta a hipótese do inconsciente. Então o sujeito é também um efeito do simbólico, o sujeito é também um efeito de atos de fala, o sujeito é também efeito de uma certa experiência singular e coletiva da memória, do registro de permanência na história. Tudo isso vai se aproximar, então, no Lacan, desse campo que é o simbólico. O real, alguns dizem que ele vai aparecer mais ao final da obra, só ao final da obra, mas esses três registros eles estão juntos, eles são relativamente inseparáveis. A gente vai definir uma coisa, a gente acaba tendo que definir a relação
entre aquilo e os seus registros. E para o Lacan, o real é o impossível, o que não cessa de não se escrever, aquilo que não cabe nem na imagem nem na palavra, aquilo que é, por exemplo, uma figura do antagonismo social, da contradição. O real é aquilo que se articula temporalmente com a verdade, mas que resiste a se inscrever como um discurso, né? Resiste a se inscrever como um laço social, seja ele de governar, educar, fazer desejar, seja ele, inclusive, de psicanalizar. O real é uma instância fundamental para o pensamento Lacan, porque ele vai indicar e traduzir aquilo que para o Freud aparecia como resistência, aparecia como a realidade psíquica, aparecia como, por exemplo, alucinação, o impensável, aquilo que ultrapassa a capacidade de tramitação simbólica e imaginária. É uma definição negativa, mas é essa também a estratégia de pensamento do Lacan, né? De pensar sempre a partir do negativo, do fracasso, do que não se escreve perfeitamente nas articulações entre imaginário e simbólico, né? Então esses três registros eles formam o que o Lacan chama de uma articulação borromiana. Imagine três círculos, três aros, que se você recorta os três se separam. Essa é uma propriedade fundamental da metapsicologia lacaniana, cujo fundamento é, então, o real, simbólico e imaginário. Deu para enodar, tecer? Deu para enodar, sim. Estamos enodados na linguagem. Então, eu vou para outra questão. Você já implicitamente já falou do inconsciente como linguagem, essa nova configuração que o Lacan dá em relação a Freud, mas a gente vai para outra questão já relacionando com essa questão do real, que é o que significa dizer hoje que a verdade se estrutura como ficção, num tempo de pós-verdade, etc., esse tempo que a gente está vivendo hoje. Isso é uma ótima questão, né? Porque, particularmente nos Estados Unidos, o Lacan foi recebido no contexto da onda do pensamento francês, do pós-estruturalismo, de Derrida, Foucault, Deleuze, e que frequentemente, então, se associa como uma estratégia de pensamento que justificaria e que se conciliaria, em certo sentido, com as hermenêuticas relativistas, né? Ou seja, a gente estaria falando aí numa verdade num sentido bastante deflacionado, uma verdade que não é sentencial, proposicional, mas uma verdade, como você falou aí, que tem uma estrutura de ficção, né? Isso retoma um pouco o sentido que os antigos davam para a verdade, não no sentido platônico aristotélico, mas no sentido ético. Essa é uma noção que tem uma valência ética muito forte no Lacan. A gente pode dizer assim, a verdade se estrutura como uma ficção no sentido em que as ficções nos transformam, no sentido em que as ficções nos ensinam a amar, a desejar, a odiar, no sentido em que as ficções fazem e estruturam as nossas fantasias, e as fantasias são as gramáticas fundamentais do nosso desejo, né? Então a gente tem uma verdade que, de certa forma, ela é anterior assim, ao estatuto cartesiano da verdade como evidência, né? Porque ela é um momento, ela é um acontecimento, ela é uma enunciação, que aliás é como Lacan leu Descartes, né? Separando a primeira meditação das subsequentes e dizendo, nesse momento ali, penso, logo existo, e apenas quando eu enuncio o bem ao meu espírito, ali a gente já tem um momento, um instante de verdade, né? Então é uma verdade que se aproxima um pouco do que o Foucault descreveu em Hermenêutica do Sujeito como uma verdade transformativa, uma verdade que obedece a determinados regimes de enunciação concernentes ao desejo daquele que diz a verdade, né? É importante dizê-la, né? É importante dizê-la de forma franca, é importante tomar a verdade como um desafio, de que ela não é mera expressão, nem mera construção, mas ela é um acontecimento necessariamente intersubjetivo. Agora, a graça é que a verdade como estrutura de ficção, ela não é indiferente ao real. Ela
ela não é justamente relativista num sentido como do Hort, por exemplo, porque ela está referida a um real, ainda que esse real seja negativo, ainda que esse real seja marcado pelo conjunto vazio, ou pelo que não cessa de não se escrever, ou pelo que não pode ser dito, ou pelo que não pode ser pensado, né, no sentido impossível. Então, me parece que é uma boa articulação de dois conceitos que têm uma procedência hegeliana, né? A verdade, a definição que Lacan dá, é aquilo que falta ao saber para ele se completar, é aquilo que falta para uma determinada totalidade, não obstante essa totalidade não recobrir na sua inteireza o real. Há uma não dialética entre real e verdade, né, em Lacan, assim como há uma dialética entre verdade e saber no Lacan. E isso tem um valor assim de diagnóstico para a nossa época, no sentido de que ela é uma época que, de certa forma, assim, trivializou a verdade. É uma época que é de pós-verdade, como alguns estão descrevendo. É uma época que minorizou a verdade a ponto de reduzi-la a meras convenções, e com isso produzindo, assim, vamos dizer, efeitos depressivizantes sobre o sujeito, efeitos nihilizantes no sentido não nietzschiano do termo, efeitos cínicos, como argumentou Peter Sloterdijk, como argumentou von Vladimir Safatli e tantos outros, né? Quer dizer, há uma espécie de patologia histórica da relação com a verdade e que não precisa ser resolvida pelo resgate de verdades no sentido mais metafísico, ou mesmo no sentido heideggeriano do regresso a uma espécie de ontologia fundamental, né? Dessa forma, Lacan ele cria uma valência, um estatuto muito interessante se a gente pensa na paisagem da filosofia contemporânea, né? Que está um pouco assim às voltas com uma dificuldade procedural para sustentar a necessidade da verdade, né? Mas não sei o que vocês acham da verdade aí na Bahia, no Recôncavo, para a verdade baiana para o nosso momento. A verdade é tropicalista aqui. Opa, gostei! Quer dizer, a verdade é tropical, é isso? Esse é um debate interessante, né? O Caetano Veloso fez esse trabalho aí de fazer uma crítica ao livro do Conrado Caligares, Hello Brasil, onde ele justamente dizia a psicanálise é uma ideia fora do lugar, porque vamos dizer assim, ela vem para confirmar certos preconceitos de que o Brasil seria uma terra sem lei, sem rei, seria uma terra de relativismos, seria uma terra que precisa de ordem, seria uma terra assim que falta pai, né? Esse é um diagnóstico que a gente tem no Lacan, muito mal lido, né? A gente estaria às voltas com o declínio da função social da imago paterna. Lacan disse em 38, mas no fundo é a esteira do problema já assim assinalado pelo Horkheimer e Adorno, de que há uma crise moderna concernente à produção de autoridade, né? O fundamento da autoridade. Então, quando o Caetano argumenta contra o Contardo, acho que o Contardo podia ter respondido essa crítica na reedição contemporânea do Hello Brasil, e ela está dizendo duas coisas. Primeiro, que existe um debate brasileiro sobre a psicanálise, sobre a importação e a chegada da psicanálise no Brasil. Segundo, que existe uma psicanálise que tem algo a dizer sobre a brasilidade, tem algo a dizer sobre enfim, nossa diferença, nossa injustiça, nossa exuberância para alguns, nosso exotismo para outros, né? Acho que a psicanálise ela precisa entender ainda por que ela deu certo no Brasil, de forma assim tão improvável, né? Ela prospera, ela tem assim presença cultural, ela se entranha na educação, na saúde, ela se entranha na filosofia, como a gente está aqui conversando, né? Quer dizer, isso é um sintoma do Brasil? O que vocês acham? Agora você está devolvendo a pergunta, mas aí eu acho que... É filosofia isso aqui, não é? Como é que é essa pergunta? Não tem mais. Tá bom, mas aí...
Sim, sim. Mas o Jurandir Freire Costa já prova que você tá dizendo a verdade na sua ficção. Ah, tá. Mas justamente o Jurandir, ele tem argumentos assim contra o Lacan, né? No fundo, nos excelentes trabalhos dele, influenciados pelo Hort, pelo Davidson, pelo Wittgenstein, no fundo ele tá dizendo que o Lacan não conseguiu se recuperar assim do seu complexo epistemológico, né? Que a verdade ainda é muito aparentada ao conhecimento e pouco pragmática no Lacan. Talvez ele tenha razão. Talvez, por exemplo, o programa da ética da psicanálise, que o Lacan, assim, mais ou menos concentra no Seminário 7, ele não tenha sido tão pragmático quanto ele mesmo prometeu que seria. Mas, não sei. Aquilo que a gente está dizendo. Para Lacan, o senhor costuma dizer isso, lembrar isso sempre, o trabalho clínico é inseparável da crítica do poder e da reflexão ética, né? Uhum. Então, no Brasil atual, sair da clínica, ou melhor, não sair da clínica, é necessário fazer essa clínica da sociedade, né? Isso é uma necessidade para uma perspectiva lacaniana? Olha, se a gente olhar a trajetória do Lacan, a gente vai ver que isso mais salientes do que ele fez na psicanálise, do começo até o fim, né? Talvez não fosse isso que ele queria fazer. Talvez isso foi uma coisa que foi atravessando o caminho dele. Mas a gente, vamos dizer assim, ele muito jovem, ele se torna responsável pelo comitê de técnica da Sociedade Psicanalítica de Paris. E ali a discussão era a seguinte: vamos deixar a psicanálise sair da medicina ou vamos fazer com que só médicos possam ser psicanalistas? Ou seja, essa é uma discussão sobre o poder ou é uma discussão sobre clínica? Quer dizer, as duas coisas, né? E de fato ele sai se evade dessa sociedade porque argumenta que a psicanálise não é nem um ramo da psicologia e nem um ramo da medicina. Ou seja, é uma posição a qual ele é levado pela crítica do poder emergente do que situação de tratamento, né? Também, mais adiante, ele vai observar que há uma espécie de miséria intelectual dos psicanalistas, de que as análises elas estão fortemente orientadas, principalmente as análises dos futuros analistas, as análises didáticas. Elas são muito orientadas para perseverar o sistema de poder dentro das sociedades, vamos chamar sociedades de psicanálise. E aí ele se mete numa encrenca de criticar esse pessoal e é expulso. Aí você vai dizer, nós estamos diante de um problema clínico ou um problema de poder? É um problema clínico, porque na medida que você forma analistas que querem tratar pacientes que eles acham que devem ser subordinados, que devem ser pessoas que têm que obedecer, tem que ser pessoas que não podem criticar a própria situação em que eles se encontram, as duas coisas. É um problema de resistência, é um problema de moral, é um problema de definição técnica, é um problema de definição ética, as duas coisas misturadas. Daí que o texto mais importante, mais lido do Lacan sobre teoria do tratamento, chama-se Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder, né? Bom, isso em 53, esse texto é de 58, vamos mais adiante, ele funda uma escola, e dentro da escola dele, o que ele começa a notar? Efeitos de poder, dessa vez dirigidos a ele, né? Quer dizer, todo mundo queria obedecer ao Lacan, então Lacan falava isso, o cartel funciona ou não, Lacan falava aquilo, o passe funciona ou não. Lacan se viu de repente num lugar ingrato, que era daquele cara que critica o poder, né? E que de repente tem que passar da crítica do Estado para o exercício do governo. Como é que faz, né? Então ele foi inventando uma série de coisas para tentar mitigar os efeitos de massa, de grupo, de alienação, de subserviência, de escravidão voluntária. E isso não é simples. Então ele inventa uma série de antídotos institucionais, vários deles não dão certo, né? Então começa a se criar aquele mesmo fervor devotado, aquela mesma mítica do
do libertador, que ele tinha, enfim, de certa forma, criticado enquanto o quê? Enquanto experiência de tratamento, né? E, ao mesmo tempo, enquanto experiência de poder. E o que ele faz, então, quando está lá, sei lá, dizem que pode não ter sido bem assim, mas que quando está com 80 anos, ele dissolve a sua escola. Acho que esse é um ato incrível, né? Que prova essa tese, né? No momento em que ele já sabia que ia morrer, não tinha mais grandes ambições. Qual que é o legado que ele deixa? O legado chama dissolução, ou seja, não deu certo. Eu tentei fazer a crítica do poder primeiro no conceito, depois na instituição, depois eu mesmo como organizador de uma nova ética e fracassei. E em vez de assim legar isso para a família, mais ou menos como o Freud fez, ele dissolve a escola que ele mesmo tinha criado, cria outra depois, tudo bem, o desejo de dar certo é maior do que o pessimismo da decepção, mas é uma trajetória que acabo de refazer com vocês aqui, assim, no varejo, em que todas as grandes reformas conceituais, de programa de tratamento, estão ligadas à instituição psicanalítica e à crítica do poder. Daí vocês vão dizer, não, mas isso é coisa de grupo, né, da seita dos psicanalistas. E não é, porque ela tem uma razoável ciência de que só vai dar certo se a gente conseguir fazer uma reflexão sobre a relação de comunidades, indivíduos, instituições, que consiga ultrapassar seu próprio desejo de autoconservação, né? Então, dessa forma, ele deixou um legado que nasce da clínica, orientado para a clínica, tem que dar satisfações à clínica, mas ele é uma reflexão radical, miúda, micropolítica sobre o poder e de como as pessoas assim adoram se consagrar ao exercício do poder em vez de procurarem o seu desejo e fazer valer o seu desejo, né? É uma maneira de ler, a gente trabalha com isso lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, que é de pensar o Lacan como alguém que faz crítica social. Não é assim doutrinando seus pacientes, né? É que a teoria da clínica ela é potencialmente crítica, é só isso, né? E daí que se a gente quer fazer boa psicanálise, tem que fazer assim, entender que você está fazendo crítica social por outros meios, né? Que ali está presente todos os desafios que a gente tem de vamos curar uma pessoa para o quê? Para uma sociedade doente? Não, tudo bem, então uma ética trágica, tá? Ética trágica, mas é o quê? Pessimismo, aceitação, resignação, como falava Deleuze? Não sei. Mas esse legado, que é a confusão que passou para as outras gerações, inclusive a nossa, de lacanianos, é um legado de não se conforme com sua identidade de psicanalista. Se você acha que está no trono do seu apartamento ou do seu consultório, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, vai mudar de profissão, porque isso aí não é para psicanálise. Um bom psicanalista está sempre a se questionando se ele é um psicanalista ou não, ou é um farsante, um impostor, alguém que está vivendo das glórias institucionais que ele amealhou. Do outro lado, a gente tem que sempre se perguntar, quer dizer, se aquilo que a gente está levando nos nossos pacientes é a reinventar assim, uma posição atópica, né? Um desejo que não tem lugar na polis, um desejo que tem que faz uma diferença nos nossos laços sociais, ou meramente adaptando as pessoas e fazendo, enfim, que elas funcionem melhor e mais comportadas e mais conformes. E essa dúvida, ela não é solucionada. Ela não nos oferece um caminho suave para a ascensão e a ascese assim, política garantida. Ela é uma atitude, ela é uma ética, uma coisa que você ou cultiva, faz e acontece, ou não. Isso cada psicanalista e cada análise tem que pôr à prova mais uma vez e de novo. Bom, vou fazer uma pergunta que a pauta já estava longa, mas vou fazer uma que não estava na pauta. Quando a gente fala em psicanálise, geralmente se fala do Freud como o pai da psicanálise, né? Aí você vai falar em psicanálise, já fala em pai, já é já é problemático. Mas assim, em que o Lacan se diferencia, em que ele se aproxima do Freud?
Mas essa sim, Rapidex, essa é muita coisa, né? Porque ela tem um primeiro momento em que ela vai tentar mostrar assim, que o que o Freud chamava de inconsciente, em todos os seus casos, em todas as vezes em que ele usa a palavra inconsciente, aquilo quer dizer estrutura de linguagem. Né? Então ela seria assim, nesse sentido, uma radicalização do Freud. Uma espécie assim de... vou ser mais freudiano que o próprio Freud, porque o Freud não leu Saussure, então ele não sabia que ele estava fazendo isso quando ele disse aquilo. Então ele no fim da vida chega a dizer, se vocês quiserem ser freudianos, lacanianos podem ser, porque eu sou freudiano. Mas eu acho que isso é um pouco de exagero retórico, né? Quer dizer, o Lacan, esse é um debate aberto hoje, né? O Lacan, ele é freudiano até um certo momento, e depois de um certo momento há uma ruptura do ponto de vista ético, do ponto de vista político, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de fundamentação. Né? As estratégias de fundamentação da psicanálise no Freud, elas são diferentes do Lacan. Né? A maneira como Lacan introduz um conceito que sintetiza isso, que é o conceito de objeto A. O objeto A, ele não tem correlato no Freud. Né? Ele é uma invenção, pode ser uma invenção equivocada, mas ela diferencia o Lacan do Freud, porque é um objeto não kantiano, um objeto que não cabe em 3 dimensões, e mesmo assim existente, mesmo assim um problema para a percepção, um problema para o pensamento e para a razão. Né? Esse objeto, então, é um objeto que não se contenta com essa máscara imaginária, nem com as suas nomeações simbólicas. Ele é um objeto que fez do Lacan um pensador, vamos dizer assim, independente. É depois do objeto A que a gente vai, então, que justamente está numa encruzilhada, né? Entre o simbólico, o imaginário e o real está o objeto A. Esse objeto que o Didier estuda e tornou um objeto de valência cultural e política, e que eu acho que serve muito bem para diferenciar o que é a teoria, né, do Lacan, em contraste com a do Freud, mas eu também diria que há uma diferença brutal no programa de tratamento. Né? Acho que o Freud ele se estabeleceu a partir de uma metadiagnóstica, né? Os tipos de sofrimento que ele tem em mente, esses sintomas, a teoria do tratamento, ela está muito ligada à hipótese de que a gente sofre porque há uma espécie de excesso de experiências improdutivas de determinação. Né? Os sintomas seriam basicamente isso, né? Um a mais que a gente cria, uma suplência, para assim conseguir se acomodar com os sistemas simbólicos que a gente vive e que nos cria, né? Que nos dão lugar no mundo. Então, no fundo, a psicanálise freudiana, ela vai retirando esse excesso, como ele mesmo diria, né? Ela vai pela via de levar, né? Ela tira o que a neurose cria a mais, né? O programa clínico do Lacan é diferente. Ele concorda que há essa forma de sofrimento, mas há uma outra que parece que ela vai sentindo que é mais importante, mais contemporânea, que são o déficit de experiências o déficit de experiências produtivas de indeterminação. Né? Então o Lacan ele traz para a gente essa ideia de que, escuta, tem coisas que você só vai conseguir enfrentar na vida se você viver profundamente a sua angústia, se você viver profundamente a sua falta, se você viver profundamente o seu desamparo, se você viver profundamente a dimensão trágica que é a sua experiência aqui na Terra, né? Isso leva, vamos dizer assim, a ambição clínica para um outro lugar. Né? Talvez isso esteja na raiz do fato de que Lacan se propôs a pensar o que era uma análise no seu conjunto, no seu fim, no seu término, e que jamais conseguiu fazê-lo de forma conclusiva. Né? Lacan ele tem uma teoria que ele declara, uma teoria forte no final de análise, que permitiria a gente dizer, olha, essa pessoa foi analisada, essa aqui não foi. Essa aqui é um novo homem que passou por uma análise, essa aqui não é, ou uma nova mulher, e essa aqui não é.
E o Freud estava muito longe disso. O Freud tinha uma ambição terapêutica muito mais modesta, muito mais ligada à ideia de que falando a gente tira muito do nosso sofrimento, falando a gente melhora a vida, falando a gente diminui o nível de desperdício com nossa felicidade, falando a gente faz muitas coisas assim, que são muito importantes e que tiram a gente da neurose para a miséria banal, né, que é a vida. O Lacan não se conformava com uma vida que estava numa miséria banal. A vida tinha que ser mais, tinha que ser assim, algo mais heróico para o Lacan, o que para alguns é um problema, né? Não sei, o que vocês preferem? Uma vida boa, justa, mas no seu metrum, bem vivida, ou uma vida de herói, que está sempre assim, insuficiente em relação a si mesmo? A gente vai pelo caminho poético aqui. Até a próxima pergunta vai nessa direção, assim. Tem um verso famoso da canção Língua, de Caetano Veloso, que a gente já se referiu a ele, que ele fala que a poesia está para a prosa, assim como amor para a amizade, né? E aí a pergunta vai nessa direção. Como a imaginação poética, ou a dissolução do discurso na conversa fiada, na falação, tem lugar na descrição do sujeito lacaniano? O Lacan pegou o diagnóstico do Heidegger, pegou a leitura das vanguardas, né, de que a gente tem assim, um ato como referência, né, o ato que é estético, ético, que consegue juntar essas duas coisas de novo, e que no fundo a linguagem é um meio fundamental para a recuperação, né, do desejo alienado, do desejo degradado em demanda, do sintoma. A psicanálise de Lacan tem um diálogo muito frutífero com a antropologia do Levi-Strauss. O senhor tem trabalhado alguma coisa com perspectiva ameríndia do Viveiro de Castro, né? De modo geral, o que a psicanálise pode aprender com a antropologia? Então, essa é uma discussão, mas se a gente tivesse que assim, resumir, né, o que são os fundamentos da psicanálise, né? Teve durante algum tempo um caminho que dizia assim, não, a psicanálise ela produz seus próprios fundamentos, ela é tão radical que ela, vamos dizer assim, é uma espécie de ciência à parte, de saber à parte, incomensurável e independente de outros saberes, né? Uma das coisas que o Lacan trouxe foi assim, diminuir essa pretensão de excepcionalidade e dizer, olha, psicanálise é uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Então, o nosso fundamento são as ciências da linguagem. Então, essa é a referência última, né? No fundo, o que a gente faz, os processos de cura, de reversão de sintoma, o que é a transferência, a palavra em transferência. Isso tudo tem a ver com o fato de que a clínica psicanalítica é uma experiência de fala. A gente só fala com os nossos pacientes, a gente não educa, a gente não mexe no cérebro deles, a gente não receita ginásticas, é uma experiência de fala, né? Então esse seria assim o fundamento último. Agora, não é da linguagem, na teoria da linguagem diretamente que a gente vai conseguir fundamentar a psicanálise, e aí entra o Levi-Strauss, né? O Levi-Strauss enquanto teórico das formas simbólicas, enquanto justamente alguém que pensou a antropologia como um capítulo, né, ou pelo menos fundamentada na linguística estrutural. E o Lacan pega esse roteiro e diz, bom, então a gente depende da linguagem, da teoria da linguagem, mas a gente depende da antropologia. Por exemplo, para pensar a importância, por exemplo, dos processos de parentesco, os processos de filiação, os processos de economia religiosa, de transferência de crenças, os processos de identificação, os processos de transmissão da memória. Tudo isso, então, faz com que um pilar, né, da psicanálise seja, de fato, a antropologia. O que o Freud faz em Totem e Tabu é um tipo de antropologia.
Ele estava dialogando com os antropólogos da sua época, ele defendia o complexo de Édipo em termos antropológicos, é uma hipótese antropológica. Você pode dizer, psicanálise com ou sem Édipo, essa é uma discussão própria e parte da antropologia, né? Mas tem um outro veio menos conhecido Lacan, ou menos lembrado Lacan, que vai dizer assim, não, de fato, a psicanálise tem um outro fundamento, que é a história. A filosofia da história, a teoria do desenvolvimento, a teoria do progresso, a teoria da maturidade, da maturação, a teoria da constituição do sujeito, leia você como quiser, que isso é uma grande polêmica, envolve, né, alguma ideia de que o ser humano ele se transforma no tempo, ele se define enquanto humano porque ele é capaz de contar a sua história, é capaz de lembrar, capaz de ressignificar a sua biografia, como vocês quiserem, mas isso envolve algum tipo de teoria entre a história, a literatura, a teoria do tempo, se vocês quiserem, mas no fundo é um outro pilar, né? Então, partindo dessa ideia, fica um pouco mais claro, mais simples, e que se a gente quer participar do debate da ciência, a gente se interessa por fundamentação da psicanálise, os psicanalistas não precisam fazer isso. A psicanálise vai muito bem, sem ninguém dizendo qual que é o seu fundamento epistemológico, mas se a gente quer continuar nessa conversa, teríamos que acompanhar o que aconteceu depois do Lévi-Strauss na antropologia. É inadmissível que a gente acha que entende tudo de linguística porque leu o curso de Linguística Geral de 1930. É ridículo, né? Ou porque leu Estruturas Elementares de Parentesco em 53. É um anacronismo que toma muito a psicanálise, né? Na medida que nem toda ela está dirigida e nem precisa para esse debate, com a filosofia, com a fundamentação, né? Então, o Viveiros de Castro, Malinier, Descolat, tem muita gente muito interessante na antropologia contemporânea, e que se você quer continuar nisso, você tem que levar a conversa para o que aconteceu depois do totemismo, né? Porque senão você não faz a crítica, você engole Lévi-Strauss e fica com o totemismo levi-straussiano. Não é que está completamente equivocado, mas é um pouco assim, eu vou fazer física com Newton, Einstein veio depois, eu não sei, deixa lá com esse pessoal, enfim, que está nessa conversa infinita com a Schrödinger e a da física quântica. Tudo bem, você faz e fundamenta a coisa com Newton, mas, de fato, a antropologia seguiu, a filosofia da história seguiu, tem aí os neo-hegelianos, Pittsburgh, toda a conversa. É isso que eu acho mais interessante, que a psicanálise ela se renova, né, com o tempo, ou então vai ficar como vagão, assim, a reboca de outros discursos, de outros saberes, que os psicanalistas adoram achar que estão fora do mundo e justamente se exilar da conversa, inclusive sobre filosofia da linguagem, sobre teoria da linguagem, que está trazendo coisas tão interessantes, tão novas, que a gente precisa estar nessa conversa, né? Então acho que Viveiros de Castro é um exemplo de como a gente pode participar disso sem passar vergonha, né? Na entrevista que o senhor deu para Juliana Sayuri, do site Nexo, sobre a tragédia de Suzano, você falou que tinha uma coisa, algo de performático na atuação dos assassinos lá. E na morte do Evaldo dos Santos Rosa, que recebeu 80 tiros disparados pelos militares lá no Rio de Janeiro, também tem algo que é algo que desafia até a nossa capacidade de falar, né, de dizer. O gozo da violência performática está se naturalizando? Isso já faz tempo, né? A ideia de uma cultura da performance, uma cultura da exibição, da imagem, uma cultura da inconsequência, né? E isso já é assim um ponto de partida da conversa. Mas o que a gente tem no Brasil é uma coisa um pouquinho além, né? Que é uma sanção estatal para isso. Essa sanção estatal de um discurso sobre a violência que faz curto-circuito, né, com a performance de mentiras estruturadas como uma ficção, porque a gente diz a verdade estruturada como uma ficção, mas a mentira também percebe? E na medida que existem mentiras estruturadas como uma ficção, você tem
engajamentos subjetivos ligados a isso, né? Tanto no campo político quanto no campo, vamos dizer assim, das patologias sociais, que é um pouco assim o que a gente pode pensar sobre Suzano, e um novo tipo de violência que me parece emergir assim mais recentemente no Brasil. Que não é a violência baseada no ressentimento e na vingança, né? Tipo, Abril despedaçado, tipo, o Estado não se mete aqui porque eu faço minha própria lei, então você pisou no meu pé, eu te mato, porque eu sou, enfim, descendente de algum coronel que acha que eu sou dono da lei. Isso aí é o Brasil antigo, é o Brasil da violência antiga. O outro Brasil, do outro lado, diria assim, não, eu vou matar porque, enfim, tem alguma rixa assim, de ajuste de contas político, que é a morte como negócio, né? Quer dizer, sai da minha milícia que pisou no meu pé, você não está interessando aqui aos nossos negócios, a gente manda matar, como aparentemente foi o caso Marielle. Agora, o que emerge aí de novo, no caso de Suzano, é uma violência performática, né? Uma violência sem demanda, assim, uma demanda rasa, uma demanda mais simples, que é assim, a vida vale tão pouco que eu prefiro brincar de produzir alguma experiência intensa que é assim, vou matar e daí eu me torno uma figura assim famosa, reconhecida, né? Essa é a patologia da patologia do reconhecimento. E eu acho que o caso do morticínio no Rio de Janeiro, 80 balas num carro com uma família, um músico, etc., é uma variante menor, assim, mais covarde dessa conversa, que é assim, eu preciso mostrar que eu sou violento, preciso mostrar que eu sou macho, preciso mostrar que eu tenho um fuzil aqui. Então, esta pessoa que eu vou matar aqui a troco de nada, e é parte da minha exibição, é parte do meu, assim, tô mostrando que a gente está fazendo alguma coisa, sabe? Então, isso é muito perigoso, porque a gente acha que é mera inconsequência, mas no fundo isso é política de Estado, né? Isso é uma nova forma de poder. Então, necropolítica, homo sacer, você pode convocar aí várias coisas para pensar essa articulação aí de Bolsonaro como uma invenção muito brasileira, né? De uma verdadeira política de Estado baseada na violência. Muita gente dizia, isso aí é coisa da esquerda, que vocês ficam criticando a ditadura militar e tal, isso já passou. Olha aí como quando a gente não ajusta as contas com a verdade e estrutura de ficção, naquilo que ela tem de real, ela volta de forma traumática, né, nessa violência exibicionista que a gente tem aí. Concordam ou discordam? Eu tô concordando aqui, eu acho que essa volta traumática é o que a gente está recebendo até agora, porque a gente resolveu fazer um programa de introdução a Lacan sabendo que isso era impossível. Só tem pós-fácil, Lacan só tem pós-escrita, não tem introdução. Não tem como ser pós-difícil, não tem pós-fácil, só tem dificuldade. Só tem dificuldade. Eu acho que a gente já fez um percurso, né? Eu acho que a gente podia partir para as três questões mais de resposta mais curtas, que a gente sempre faz para os convidados, que são só para a gente situar nesse jogo da filosofia. A primeira pergunta, que é dessa jogo de resposta mais curta, é a seguinte: o que é filosofia? Olha, eu gosto muito da definição do Badiou, né? Porque ela compara a filosofia e a psicanálise. Filosofia é amor ao saber, a psicanálise é amor à verdade. E a filosofia é o registro do carinho, do rigor, da experiência profunda, tão rara, né? Absolutamente necessária, com o saber de verdade, né? Não essa palhaçada que está aí no nosso Ministério da Educação, saber para valer. Saber com consequência. É um amor a isso, é um amor ao saber. Para a psicanálise é amor à verdade, por mais fanáticos que isso possa parecer. Nossa. Só um registro aqui, é que tem um ditado africano que diz o seguinte, que o leopardo pega chuva e não perde suas manchas, né? Então o professor tem formação em filosofia e é isso que está aí. Aparece na formação dele no que ele está dizendo sempre. Essa formação inicial está aí presente, né?
Não, tem muita gente que me ataca com isso. Você não é psicanalista, é filósofo. Você não é do nosso time. Você fica aí falando com os filósofos. Vai embora, seu filósofo. Eu me orgulho muito da minha formação em filosofia. Eu acho que a psicanálise precisa de mais filosofia ainda para parar de falar bobagem por aí. Mas e a segunda pergunta? Bom, a segunda pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Vários. Aí de fato, eu acho que eu me apaixonei por dar aula quando eu fui fazer filosofia. Na psicologia a gente tinha excelentes professores, pessoas assim muito legais, mas aula mesmo, eu entendi o que era quando eu pisei na sala com Maria Helena Chauí. Né? Uma pessoa que citava Spinoza em hebraico, que fiz filosofia medieval com ela, que citava patrística de uma forma assim impressionante, que tinha uma retórica, uma presença, um senso de que aquilo era sério, era muito sério, que era para valer, que você tem algumas vezes na sua vida, não é para todo mundo. Eu também me lembro inesquecível Paulo Arantes, um professor que me deu contemporânea, que era um professor com P maiúsculo, assim, que enciclopédico, e que trouxe essa dimensão assim de como a filosofia é uma coisa perigosa, uma coisa para quem tem assim um certo senso de risco. E uma pessoa também, uma filósofa que me marcou muito, talvez menos conhecida, é Scarlett Martin, né? Que me deu aula de Descartes, um pouco de Nietzsche também, e que tinha um domínio de texto absolutamente impressionante. Citava Descartes em francês e latim, por parágrafo, e você ia olhando o livro e a pessoa sabia aquilo, né? Quer dizer, um tipo de professor que não existe mais, erudito, teatral, que fazia a aula assim, tem aquela densidade, que você cortava o ar com uma faca, ninguém falava nada. Se alguém falasse alguma coisa, o cara era posto a pontapés para fora da sala, porque você tinha perdido um pedaço do que a pessoa tinha falado, né? Eram experiências assim, né, da USP aí nos anos 80, começo dos anos 90, em que você tinha um sentido de redemocratização no país, em que a filosofia tinha um papel proeminente, né? Em que você tinha os primeiros cursos da Funarte, as primeiras vezes o Bento Prado falando, vamos dizer assim, em praça pública, num centro cultural, tentando se virar com Rousseau, assim, às voltas com bárbaros em volta, né? Aquilo ali foi muito formativo para mim, foi de onde eu tirei essa ideia de que a gente tem que sair dos muros da universidade e levar, enfim, o que a gente sabe para esse país aí, esse Brasil fundão, esse Brasil grandão que não aguenta mais, né, tanta, vamos dizer assim, eu vou chamar de elitismo, né, na relação com o saber e na relação com as disciplinas aí filosóficas e ciências humanas. Que esses mestres para mim me ensinaram fundamentalmente foi isso, né, a humildade com o saber. A terceira pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo favorito? Eita, mas isso é difícil, porque eu ia responder Jacques Lacan, mas daí não era filósofo, é embusteiro, depois Freud, depois eu não sei dizer, eu gosto muito de ler, li bastante, vamos dizer assim, né? Porque você acaba gostando mais daqueles que você leu mais, né? Foucault, depois Hegel, depois vamos dizer Nietzsche na juventude, depois o que mais, Spinoza, tive um momento que era fascinado por Spinoza, o filósofo contemporâneo que eu gosto, Hort, eu gosto bastante, Bon Zizek, que eu estudei assim e conheço mais pessoalmente e tal, os eslovenos todos, bom, e aí vai por aí diante, né? Aliás, não percam o grande debate Slavoj Žižek versus Jordan Peterson, que nós vamos ganhar agora de massacre 4-0 no Palmeiras, Žižek na cabeça. Tá bom? Bom, vamos partir para uma parte aqui de indicações de material. Aí pro professor Dunker, se você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes para complementar aí
sobre o Lacan? Pode ser, não precisa ser necessariamente livro, mas pode ser filmes, música, qualquer coisa que você acha que seja interessante. Lacan é bom com ele mesmo, né? Começar com os escritos, tem alguns textos do começo do Estágio do Espelho, é um texto fabuloso. O Tempo Lógico é um texto para filósofos, é um texto de 10 páginas que você pode passar a vida meditando se quiser. O texto Posição do Inconsciente com o Grécio Bonneval, Subversão do Sujeito, Dialética do Desejo, todos que estão nos escritos, eu recomendo assim fortemente. Bom, posso ajudar um pouco falando nisso, que é esse programa que tem aí de amenidades lacanianas na internet, no YouTube. Posso indicar assim um autor que eu acho fundamental para você reentender o Lacan, é o Alain Badiou. Altas doses, né? Pode colocar uns 3,5 kg junto com o Zizek, junto com esses que estão fazendo o Lacan continuar, né? Para além de si mesmo no pensamento aí contemporâneo. Marcos, você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Vou indicar o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma e Por que Lacan, do nosso entrevistado, o professor Christian Dunker. Vou aproveitar a citação do Jurandir de Freire Costa para citar 2 livros dele, né, porque ele faz a viés hortiana de crítica ao Lacan, né? Então eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Então, Razões Públicas e Emoções Privadas e A Ética e o Espelho da Cultura são 2 livros do Jurandir de Freire Costa que podem complementar o diálogo que a gente faz aqui, né? A gente pode indicar os filmes do Zizek, Um Guia Pervertido do Cinema, O Guia Pervertido da Ideologia, que são 2 filmes bem bacanas para também se aproximar do Lacan. E também o livro do Zizek sobre Lacan. Eu acho que eu li em espanhol, Goza tu Sintoma, mas em português tem outros livros de introdução também do Lacan. Eu vou indicar aqui a participação do professor Christian Dunker no podcast Vira Casacas número 105, que eles falam de psicanálise e política. Achei um complemento até interessante aqui ao que a gente gravou aqui. E também aqui, alguns episódios aqui que a gente gravou aqui no Filosofia Pop, o episódio número 21 sobre o Jung, com o Pablo de Assis, e o episódio número 23 sobre o Freud, com a Priscila Freze Robert. Também indicar o canal do professor Christian Dunker aí no YouTube, já indicou, mas vou reforçar a indicação, que é um canal muito, muito legal, muito interessante. A gente está chegando aqui no final do programa, eu queria abrir aqui um espaço para o professor Christian Dunker fazer suas considerações finais e falar assim, um espaço livre para você dizer o que você quiser aqui no nosso programa. E associação livre agora? Cara, depois de tudo isso, eu vou ter que associar livremente. Bom, eu queria cumprimentar vocês, né, da Filosofia Pop. Eu acho que é o que a gente precisa nesse Brasil hoje, é de mais podcast, é de mais gente estudando filosofia. Quando eu vejo um imbecil como o ministro da nossa educação dizendo que o Nordeste não precisa de professores de filosofia nem de sociologia, mas de agrônomos, eu acho isso uma ofensa aos agrônomos. Eu acho que isso é uma coisa inadmissível. Era para, enfim, fazer uma passeata para mostrar para esse impostor que não tem nem doutorado, vai estudar, rapaz. E para seus asseclas e Olavo de Carvalho, que chega, vamos fazer filosofia direito, que é isso aí que vocês estão fazendo. O resto é piada de mau gosto. Pode ser assim, meio amargo, meio vamos pra cima desses caras, que esses caras não sabem nada. Tá bom? É isso aí. Isso aí. Bom, eu queria agradecer muito aqui a presença do professor Christian Dunker, foi muito legal ter você aqui no nosso programa. Foi uma aula aqui de Lacan, uma introduçãozinha mínima, né? Tipo, porque pra fazer uma introdução já seria impossível, né? Como disse o Marcos. Muito obrigado bom. Aí. Vocês dois queridos, continua aí no projeto. Abração. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os riscos do marxismo cultural para a saúde. Para 97% dos cientistas, há quase 100% de chance de que as mudanças climáticas sejam causadas pelo homem. Mas chegou a hora de dar voz aos 3% de divergentes, não é mesmo? Christian Dunker.
Está em curso uma espécie de metadiagnóstico sobre o Brasil. Nossos problemas educacionais, nossa situação internacional de isolamento, nossos níveis precários de cidadania e ascensão da violência e corrupção emanam de um único inimigo público comum: o marxismo cultural. Esta fonte inesgotável de atraso econômico e moral. Em vez de apresentar a arqueologia da crítica social, de Marx a Horkheimer, de Adorno a Gramsci e Zizek, gostaria de trazer à consideração de vocês um exemplar nacional vivo dessa forma de pensar. Trata-se da obra Capitalismo e Colapso Ambiental, do professor Luiz Marques, da Unicamp. Baseado em centenas de pesquisas, ele mostra como a Terra está em um processo de aquecimento e que, se nada for feito, em menos de 10 anos, as consequências serão drasticamente difíceis de reverter. Para 97% dos cientistas, há 95 a 99% de chances de que as mudanças climáticas sejam causadas pela ação do homem. Degelamento de glaciais, efeito estufa, redução de fitoplâncton, extinção de espécies e aumento da superfície desmatada são fatos de amplas consequências para a saúde. Mas quem produziu tais fatos se comprova pela afiliação do próprio pesquisador, as universidades. Este antro de infiltrados comunistas. Portanto, chegou a hora de dar a voz aos 3% de divergentes, não é mesmo? O principal agente pesticida em uso no mundo é o glifosfato, vendido no Brasil como mata-mato. O glifosfato, produzido pela Monsanto, é conhecido por sua ação cancerígena. A Bayer é conhecida pela produção de remédios quimioterápicos para a reversão de tumores. Com a recente fusão das duas empresas, a mesma companhia que ganha vendendo agrotóxico encarrega-se do tratamento para a doença que ela causa. Este é o tipo de raciocínio típico do marxista cultural. Ele atacará grandes companhias que criam empregos e promovem desenvolvimento. Afinal, não há nada mais antiecológico do que uma criança de barriga vazia, não é mesmo? A terceira tese de Luiz Marques é de que há um motivo para que países como os Estados Unidos e agora o Brasil retirem-se e tentem neutralizar acordos internacionais que tentam reduzir o aquecimento global, emissão de poluentes e aumentar o controle de agrotóxicos. A concentração de renda e recursos naturais nas mãos de poucas pessoas e companhias. Não adianta dizer que 1% das pessoas mais ricas do mundo, como Donald Trump, detém mais dinheiro do que os 99% dos restantes, nem insinuar que esses deveriam ser mais taxados ou ao menos incentivados a pensar soluções de sustentabilidade para o planeta. Não tente lembrar que, se a coisa continuar nesse ritmo, em menos de 10 anos, algo como 500 pessoas terão mais recursos do que todo o resto da humanidade. Um deles pode ser você. Ir contra o capitalismo prejudicaria suas chances, não é mesmo? Agora vamos perguntar juntos. O marxismo cultural faz mal à saúde de quem? Dos 3% de cientistas, pagos pelos 2% de empresas, que são propriedade do 1% dos mais ricos. Como disse Virginia Woolf em seu ensaio Estar Doente, há uma pobreza da linguagem quando se trata de doença. Não possuímos palavras boas para descrever uma dor de dente ou um calafrio ou uma doença que nos torna sistemicamente doente. Como disse Laennec, o inventor do estetoscópio, às vezes o ruído estranho da tuberculose se parece com um arrulho do pombo torcaz, ou com a crepitação do sal na frigideira. Como diria Brás Cubas, já que não tem emplasto universal para a cura da hipocondria política, vamos de marxismo cultural mesmo. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop